Câmara dos Deputados volta a se reunir agora à tarde para votar os destaques da MP da Liberdade Econômica. Regras para trabalho aos domingos serão alteradas e a abertura de empresas ficará mais fácil. E você vai ver também. 6 integrantes da quadrilha que roubou o ouro do aeroporto de Guarulhos viraram réus no processo. Extrema pobreza avança e atinge mais de 13 milhões de brasileiros. Faltam 2 dias para terminar a campanha de vacinação contra o sarampo e 70% do público-alvo ainda não se vacinou. Na Grécia, um incêndio de grandes proporções ameaça provocar uma catástrofe ecológica no país. Tudo isso e muito mais agora na edição de 1 da tarde. Olá, boa tarde. Estamos chegando com as principais notícias do Brasil e do mundo. Boa tarde para você nesta quarta-feira, dia 14 de agosto de 2019. E vamos saber quais são as notícias mais lidas nos portais na internet. G1. Menina de apenas 4 anos bate recorde de escalada de montanhas nos Estados Unidos. Os pés são pequenos, mas a vontade é enorme. A pequena Maeb Nesbitt levou exatos 13 meses de sua curta vida para finalmente atingir o topo de todos os 46 picos com mais de 4.000 pés de altura, o equivalente a pouco mais de 1.200 metros nas montanhas de Adirondack, em Nova York. Segundo o pai, ela nunca teve medo de altura e já planeja novos percursos. Que coragem, hein? Agora é a vez do Portal R7. Homem TV, isso mesmo. Abandona aparelhos em quintais e intriga autoridades. Imagine abrir a porta de casa e dar de cara com uma figura dessas. Eu, hein? Um rapaz ainda não identificado utiliza um televisor na cabeça e tem deixado alguns televisores em frente a casas no condado de Henrico, na Virgínia, Estados Unidos. Parece um presente, mas não sabemos se há uma intenção por trás disso ou uma mensagem artística. Enfim, a polícia recolheu alguns televisores e busca agora pegar esse homem TV no flagra. Mas não é para tanto. Segundo as autoridades, nenhum crime aparentemente foi cometido. Mas que dá medo, ou se dá, hein? Para fechar, no site Só Notícia Boa, arrume as malas. Universidade de Nova York dá bolsas de R$15 mil para brasileiros. As bolsas de estudo são parciais, mas valem bastante para brasileiros em cursos de curta duração, tipo 3 semanas. O benefício é de 50% para os 4 programas disponíveis na universidade na área de administração. Mas preste atenção nos requisitos, hein? Precisa ter mais de 18 anos, nível de inglês intermediário e estar cursando ou ter diploma de ensino superior. E, Juliana, os deputados da Câmara dos Deputados se reúnem agora à tarde para votar os destaques apresentados na medida provisória da liberdade econômica. A MP aprovada ontem é uma das principais bandeiras do governo Bolsonaro para destravar o ambiente de negócios. A Câmara dos Deputados deve analisar e votar 17 destaques à MP da liberdade econômica. Essas sugestões podem modificar o texto final da medida. O texto base da proposta foi aprovado na noite desta terça-feira por 345 votos favoráveis a 76 contrários. O placar expressivo deixa claro que o Legislativo quer blindar a pauta da economia. Há consenso entre as lideranças da Câmara e do Senado por uma mobilização para tentar estimular o crescimento econômico. Da parte do governo Bolsonaro, a medida também é muito aguardada para tentar alavancar os negócios no país. Tanto que a equipe econômica aceitou até enxugar o texto original em troca da aprovação. E tem pressa, já que o prazo de validade da MP vence no dia 27. Cerca de 30 artigos foram retirados da medida. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, explicou que o enxugamento foi uma estratégia para conseguir o resultado esperado. A gente concentra naquilo que vai, de fato, ajudar a destravar a economia, não travar mais ainda a economia. Não adianta escrever tudo que a gente acha que está certo, porque você cai no Supremo por uma ponta e por outra, às vezes alguma redação pode, em vez de gerar mais facilidade, ia gerar mais dificuldade para a matéria. O
texto aprovado na MP da Liberdade Econômica permite o trabalho aos domingos e feriados, mas prevê que os empregadores liberem uma folga pelo menos uma vez a cada 4 semanas aos domingos. Se o patrão der folga em outro dia da semana, não precisa pagar o dobro por domingos ou feriado. Em empresas com mais de 20 funcionários, eles são obrigados a bater ponto. E dispensa o trabalhador de bater cartão ao autorizar o chamado ponto por exceção por meio de acordo individual, em que só registra a hora extra, atraso, folga, férias e falta. A nova regra libera a operação de agências bancárias aos sábados e de licenças e alvarás prévios para iniciar operação em empreendimento de baixo risco. A MP ainda determina que as atividades econômicas podem ser desenvolvidas em qualquer horário ou dia da semana, desde que sejam observadas normas ambientais e trabalhistas. E também permite que as empresas dedicadas à inovação possam testar e oferecer seus produtos e serviços para um grupo restrito de pessoas. 6 integrantes da quadrilha que roubou o ouro do aeroporto de Guarulhos agora são réus no processo. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo país. O relator da PEC da reforma tributária na comissão especial na Câmara. A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público e os 6 envolvidos no roubo do ouro do aeroporto em Guarulhos serão julgados. Eles são acusados de roubo qualificado, integração à organização criminosa armada e adulteração de viaturas oficiais. No dia 25 de julho, a quadrilha invadiu o terminal de cargas e roubou toneladas de ouro e diamantes, avaliados em mais de 117 milhões de reais. 4 réus estão presos e 2 estão foragidos. O ex-médico Roger Abdelmaci voltou para o hospital penitenciário, onde vai cumprir pena em regime fechado. Ele cumpria prisão domiciliar desde 2017 por atestar problemas de saúde. Mas a Justiça de São Paulo suspendeu o benefício por suspeitar de fraudes nas declarações médicas a favor de Roger. Uma nova perícia judicial será feita em até 30 dias. Abdelmaci foi condenado a 181 anos de prisão por estuprar 37 mulheres em sua clínica de reprodução assistida em São Paulo. Em São José dos Pinhais, no Paraná, o interrogatório dos réus do caso do jogador Daniel foi adiado para o mês que vem. Os 7 suspeitos no envolvimento da morte de Daniel seriam ouvidos pela primeira vez ontem, mas a defesa dos réus pediu uma acariação entre as testemunhas. E então a audiência foi reagendada para os dias 4, 5 e 6 de setembro. Em Ibirama, Santa Catarina, um homem matou a mulher, a filha de 11 anos e depois tirou a própria vida. Os bombeiros foram chamados, mas quando chegaram, Vitor Paulo, de 39 anos, já tinha se jogado do 5º andar de um prédio. Dentro do apartamento, eles encontraram a mãe e a filha esfaqueadas. Os vizinhos disseram que ouviram uma briga. A polícia investiga o caso. A polícia rodoviária encontrou um menino de 12 anos pedalando pela estrada. O adolescente contou que saiu do Paraná e o destino era a casa dos avós em São Paulo. A aventura perigosa era para correr atrás do sonho de ser jogador de futebol e também, claro, matar a saudade dos avós. O Conselho Tutelar avisou a mãe do menino e ela já buscou o filho. Mais de 13 milhões e 200 mil brasileiros estão vivendo agora em situação de extrema pobreza. Isso é, sobrevivem com menos de R$ 90 por mês. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Cidadania por meio do Cadastro Único, uma lista criada pelo governo federal para identificar famílias de baixa renda. A região Nordeste tem o pior cenário. As maiores taxas são do Piauí, depois vem Maranhão e em seguida Paraíba. Mas foi em São Paulo que a miséria mais cresceu nos últimos 7 anos, 40%. E se a comparação for feita do ano passado para cá, Roraima e Rio de Janeiro tiveram o maior aumento da extrema pobreza. E o presidente Jair Bolsonaro esteve nesta manhã em Parnaíba, no litoral do Piauí.
Além do encontro com o governador do estado, ele também participou da inauguração de uma escola. Bolsonaro foi participar da programação de aniversário de 175 anos da cidade de Parnaíba. De helicóptero, o presidente sobrevoou o perímetro irrigado dos tabuleiros litorâneos. O projeto, ainda não concluído, capta a água do rio Parnaíba por meio de um canal com 1.300 metros até a estação de bombeamento. E depois as bombas impulsionam a água para os lotes. A área possui mais de 5.000 hectares e é voltada a pequenos produtores, técnicos agrícolas e unidades empresariais. Na volta, abraçado ao prefeito de Parnaíba, Francisco Moraes Souza, conhecido como Mão Santa, Bolsonaro cumprimentou a população e disse que seu governo se empenha em concluir as obras. Nós estamos fazendo muito esforço para arranjar recursos para essa área. Queremos concluir canais de irrigação, para que possa trazer trabalho e desenvolvimento para todos vocês. O presidente recebeu também o troféu de Carnaúba, concedido pela Associação Piauiense dos Municípios, e o título de Cidadania Parnaibana, concedido pela Câmara Municipal de Parnaíba. Veja a seguir. Faltam 2 dias para terminar a campanha de vacinação contra o sarampo. E 70% do público-alvo ainda não se vacinou. E na Grécia, um incêndio de grandes proporções ameaça provocar uma catástrofe ecológica no país. É daqui a pouco. Nós voltamos em instantes. Até já. Olá, estamos de volta, 1h18. Uma boa tarde para você. E muita atenção, pessoal. Faltam 2 dias para terminar a campanha de vacinação contra o sarampo. E olha só, o número de casos aumentou 36% só na última semana. É isso mesmo. E o que é mais alarmante, 70% do público-alvo da campanha ainda não foi imunizado. E jovens entre 15 e 29 anos e bebês de 6 a 11 meses de vida têm que tomar as doses. Muita gente deixou para se vacinar na última hora. Esse posto de saúde no centro de São Paulo ficou cheio nos últimos dias. Eu não tomei por causa que eu estava sem tempo, aí agora que sobrou um pouquinho mais de tempo, aí eu vim no posto. O estado de São Paulo tem mais de 1.300 casos confirmados de sarampo, a maioria na capital. Os estados do Rio de Janeiro, Bahia e Paraná também têm surto da doença, que já foi considerada erradicada no Brasil. Houve uma diminuição na cobertura vacinal. O que é a cobertura vacinal? É o número de pessoas que estão vacinadas. O ideal dessa cobertura é acima de 95%. Nós experimentamos uma queda nessa imunização. Com uma reintrodução do vírus, o que aconteceu? Estas pessoas suscetíveis ou não imunizadas começaram a ficar doentes. E isso leva a um aumento muito rápido do número de casos. Por quê? Porque o sarampo é uma doença muito facilmente transmissível. A Jamile faz parte desse público, que vai de 15 a 29 anos. Só foi tomar a vacina porque uma colega de trabalho ficou doente. E por que você não tinha vindo tomar antes? Porque eu não achei necessário e o tempo também corrido. E aí depois ficou preocupada, né? Depois fiquei muito preocupada. A campanha para vacinação de bebês entre 6 e 11 meses de idade, que também fazem parte do público-alvo, foi ampliada para 38 cidades de São Paulo, além da capital. Quem não está dentro dessa faixa etária, mas teve contato com alguém infectado, tem que ser imunizado. É o caso da Adriana. A gente está com uma funcionária e ela estava ontem no escritório e estava com umas manchinhas vermelhas e teve uma febre muito forte na segunda. Mas até então a gente achou que era uma alergia. Aí já isolaram ela, já estava toda focada. Aí a médica já mandou, né, um comunicado falando que quem teve contato com ela que era para se vacinar. Quando você tem um caso de pessoa com sarampo, esta pessoa pode contaminar até 20 outras pessoas. Então, no seu entorno, no seu contato diário com outras pessoas, estas outras pessoas podem estar suscetíveis. Então, estas pessoas precisam ser imunizadas. O vírus do sarampo pode ser transmitido pelo ar, quando o doente fala, tosse ou espirra perto da gente, e pode causar complicações graves. Pneumonia, pode ter insuficiência respiratória e pode ter complicações neurológicas tardias.
E os estoques de sangue da Fundação ProSangue, em São Paulo, estão em estado crítico. As doações devem ser feitas com urgência, já que o abastecimento só está garantido para mais um dia. E quem tomou a vacina contra o sarampo deve esperar 4 semanas para fazer a doação de sangue. Os tipos de sangue B, O e EAB estão com os estoques muito reduzidos e devem atender poucos pacientes em São Paulo. Para mais informações, acesse www.prosangue.sp.gov.br ou por telefone no Alô ProSangue 11 4573 7800. E agora, mudando de assunto, um grave acidente no Rio de Janeiro deixou 51 pessoas feridas e fechou um túnel. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo Brasil. A batida foi entre 2 ônibus e 5 carros. O acidente foi no sentido da Avenida Brasil ontem à noite, no túnel que fica no centro do Rio. Algumas vítimas foram atendidas ali mesmo e outras levadas para hospitais da região. De acordo com os bombeiros, ninguém corre risco de vida. O trânsito ficou bem complicado no local. Já na região metropolitana de Curitiba, um acidente matou 3 pessoas e deixou outras 3 gravemente feridas. As 6 vítimas estavam num carro que, segundo a polícia, tentou fazer uma conversão proibida na rodovia dos Mistérios e foi atingido por um ônibus. Um dos 4 vendedores ambulantes envolvidos na morte de um segurança da CPTM em São Paulo se entregou à polícia. Jonatas Ribeiro Dias estava acompanhado dos advogados e negou participação no crime. Um segundo suspeito está sendo procurado e a identidade dos outros 2 não foi revelada. O crime foi no dia 5 de agosto na estação de Botujuru, em Campo Limpo Paulista. Salatiel Gomes da Silva, de 51 anos, morreu por causa do espancamento. Em Itajaí, região metropolitana do Rio, 2 alunos maiores de idade provocaram um incêndio na escola municipal onde estudam. Eles cursam a EJA, Educação para Jovens e Adultos. Os 2 estudantes colocaram fogo na lixeira, mas as chamas se espalharam muito rápido pela sala toda. Por sorte, ninguém se machucou e os 2 alunos foram expulsos. Mais uma frente fria derrubou as temperaturas no sul e sudeste. Na cidade de Urupema, na Serra Catarinense, a mínima foi de menos 9 graus e com formação de geada. Outras cidades de Santa Catarina também registraram temperaturas negativas. A culpa desse amanhecer congelante é da nova massa de ar frio polar que se aproximou do estado. O egípcio suspeito de ter ligação com Al-Qaeda deve prestar depoimento à Polícia Federal no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, esta semana. Ele é procurado pelo FBI, a Polícia Federal Americana. Mohamed Ahmed Ibrahim aparece ao lado de um dos filhos de Osama Bin Laden na página de suspeitos de terrorismo do FBI. A Polícia Federal Americana quer saber se ele facilitou ações da Al-Qaeda com o planejamento de ataques. Mohamed entrou no Brasil em 2018 e tem autorização para residir no país. O advogado afirma que Mohamed não representa uma ameaça e que está sofrendo uma perseguição política do atual governo do Egito. E o fogo ameaça provocar uma catástrofe ecológica na Grécia, ao devastar uma das reservas mais bem preservadas da flora e fauna selvagem no país. O incêndio que devasta a região há mais de 30 horas pode causar uma enorme catástrofe ecológica. O fogo avança por uma frente de 12 quilômetros e 4 municípios ordenaram a saída de moradores em Eubeia, a segunda maior ilha grega. O fogo começou à margem de uma estrada na madrugada de terça-feira e se propagou rapidamente com as fortes rajadas de vento e a vegetação muito densa e seca da ilha. O pinhal é considerado patrimônio natural por sua fauna e flora selvagem. Quase 200 bombeiros trabalham na área do incêndio e recebem o apoio de 75 veículos, 9 helicópteros e 7 aviões de combate às chamas. E a partir do dia 21 de agosto, terá uma semana nacional dedicada à pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Datas assim são importantes para lembrar os direitos de pessoas.
Um deles é o mercado de trabalho. A lei determina que empresas preencham uma cota das vagas com quem tem algum tipo de deficiência, mas isso não é feito como deveria. Falta quebrar o preconceito, derrubar os mitos e capacitar os funcionários. Há muito tempo, a Joana Dark está em busca de uma vaga no mercado de trabalho. Ela já cansou de enviar currículos, mas nunca foi chamada por nenhuma empresa. E sua saúde frágil é o principal motivo. Você fica ali dentro de casa e é como se você... Desculpa. As pessoas olham para você e falam assim, nossa, você não faz nada. Não é por falta de querer ou de procurar. É falta de opção mesmo. A lei brasileira determina que as empresas com mais de 100 funcionários reservem de 2 a 5% das vagas para pessoas com deficiência. No entanto, das 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência no país, menos de 1% tem carteira assinada. De acordo com o Ministério do Trabalho, são 724 mil vagas formais com registro em carteira, que devem ser ocupadas por pessoas com deficiências. Mas apenas 418 mil estão ocupadas. Isso significa que 305 mil vagas continuam abertas. De acordo com a diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos, muitas vagas ainda não foram preenchidas porque as empresas não estão preparadas para receber esses profissionais. Ainda falta por parte da empresa programas que atraiam essas pessoas, né? Que visitem lugares corretos onde você encontra esse público qualificado, então, primeiro ponto. E o segundo lado é a empresa também estar preparada para fazer um processo de integração. É um trabalho de educação dos dois lados, né? Então a gente precisa sim fazer esse trabalho. Quanto mais eu trouxer pessoas, mais eu vou educar a minha organização. Quanto mais eu preparar o gestor para ler esse comportamento preconceituoso e se livrar dele. Um projeto apresentado na Câmara dos Deputados em Brasília quer mudar isso. A proposta da deputada Maria Rosas, do PRB de São Paulo, quer que as empresas que não cumpram a lei sejam multadas. A intenção é assegurar os direitos conquistados pelas pessoas com deficiência e provar que elas são altamente capazes de serem inseridas no mercado de trabalho. Aqui nós proporcionamos essa capacitação dentro dos interesses dela, do potencial, do que ela pode realmente fazer. Nós consideramos esse potencial, o que ela pode desenvolver e não a deficiência. Uma esperança para a Joana Dark, que sonha em contribuir com o marido no sustento da casa. Vai melhorar a minha autoestima, para mostrar o meu potencial e para contribuir com a renda em casa. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Nós voltamos amanhã, a partir das 8h30 da manhã. Uma boa tarde para você, até mais.